Boa noite a quem está chegando. Todo mundo está me ouvindo bem? Isso é importante, fundamental esse. Obrigado. Daqui a pouco teremos uma live maravilhosa aqui com Vitor Hugo. Vamos aguardar nosso colega. Obrigado a Gift. Estúdio já está aqui. O cara faz um excelente trabalho, viu? Quem quiser procure aí, que o trabalho é muito bom. Então vamos daqui a pouco adentrar. Gal B.A. Carvalho, muito obrigado pela participação. Vamos aguardando aqui as pessoas. A live hoje vai ser muito legal. É um tema que a turma gosta muito de saber o que é que está acontecendo nesse mundo, né? Vamos aguardando daqui a pouco o nosso amigo Vitor Hugo. Vitor Hugo entrou, já entrou. Já estamos iniciando aqui, aguardando ele solicitar entrar para liberar. Vamos ter uma live hoje muito legal também. Muito legal. Aguardando nossos amigos aqui, o pessoal está chegando. O Vitor Hugo já fez a solicitação. Aguardando. Aí, adentramos. Grande Oswaldo. Grande Hugo, como vai? Muito bom ter você aqui com a gente, viu? Prazer enorme. Prazer é meu, amigo. Prazer grande aí estar participando aí desse evento, né, e contribuir aí, né, com as pessoas que estão chegando por aí, falar um pouquinho sobre alguns assuntos que interessam os empreendedores, né? É verdade. Tem muita coisa boa para falar. Vamos só aguardar um pouco, que o pessoal está entrando, está sendo avisado, né? Que a live vai começar. E de cara quero falar aqui que a live a gente tem muito acesso no YouTube, né, Vitor? Então, o pessoal que quiser procurar tanto no YouTube quanto nas mídias do Vitor, que depois ele vai passar toda, Oswaldo Matos, é meu canal do YouTube. E, óbvio, no Rios do Instagram, está gravado sempre que termina, a gente grava tudo, né? Maravilha. Então vamos aqui. Eu vou ser breve na apresentação, nós vamos falar sobre o poder da influência para empreendedores. É óbvio que aí dentro nós vamos falar de negócio, uma série de outras coisas. E de cara eu quero agradecer a Vitor Hugo, mentor. Participei com ele como seu aluno, né? Como seu aprendiz, como seu mentee do último curso que nós fizemos, da tripla certificação da GMG, do nosso amigo Cláudio Brito. E tenho a honra de tê-lo aqui hoje, nessa live, falando para a gente aqui, deixando suas contribuições, seu conhecimento, suas dicas, e a gente vai falar um bocado de coisa boa. Então, Vitor é empreendedor, mentor, consultor, professor, mora na minha cidade, que é Recife, né? Quero agradecer aqui a Vânia, a Vladimir, Val, Adroaldo Carneiro, trabalhamos juntos em Recife. Se você não conhece Vitor, Adroaldo Carneiro, ele vende os melhores tapetes, forrações da cidade do Recife. Entende tudo. Conheço demais. Muito, muito bom. Que bom, que bom. Então, Vitor, eu queria que você se apresentasse, eu fiz o preâmbulo, você se apresentasse aqui para todo mundo, para a gente começar a lhe explorar um pouquinho. Vitor por Vitor. Maravilha, vamos nós então. Primeiro, pedir desculpas, Oswaldo, a você e o pessoal que está nos assistindo. Eu tive aqui um problema com o meu aparelho, meu smartphone, ele caiu e casualmente rachou exatamente na câmera aqui, né? E por isso está dando alguns reflexos. Inclusive,
a imagem pode ficar um pouquinho prejudicada, mas espero que dê certo aí. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu sou Vitor Hugo, né? Na verdade, moro, como o Oswaldo disse, aqui em Recife, já há quase 30 anos, né? Vim para cá, sou natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas adotei aqui, né, a capital pernambucana para desenvolver negócios e adotar um outro estilo de vida, com certeza muito diferente lá de Porto Alegre. O pessoal passando um frio danado lá agora e a gente na boa aqui, né? Tranquilo. Frio pra gente aí é 23 graus, 24, já começa a dar um frio danado já. Já tem gente puxando o blusão aqui, né? Ficando com um pouco de frio. E lá no sul a gente bota uma camisa de manga, né? É diferente. É verdade. E eu optei justamente, né, por essa jornada, né, Oswaldo? Há 27 anos vim para Recife para desenvolver o lado da consultoria empresarial. Vim com um sócio e atuo nesse período, venho atuando nesse período todo aí com a área de gestão, planejamento, estratégia, que é a minha área específica, assim, que eu sou apaixonado, e é muito natural, inclusive, né, do meu perfil. Me formei em engenharia, acho que muito por conta já dessa tendência para o planejamento. E venho trabalhando também com empreendedores, né, durante esse tempo, muitas empresas, e recentemente aí migrei para a orientação e a formação também de consultores, né, orientar consultores que queiram trilhar esse caminho da consultoria e passar um pouco dessa experiência, né, aí ao longo desses anos eu tive a oportunidade de desenvolver várias formas de negócio na consultoria. Perfeito. E acho que, né, é uma excelente oportunidade aí para quem quer empreender também. Sem dúvida. Eu acredito que quem está assistindo, quem vai assistir, porque a gente, como eu disse, Vitor, nós temos aí um fluxo muito grande dentro do YouTube, o pessoal, às vezes, o horário, mas é muito legal. E eu tenho certeza que o pessoal está atento, viu? Vai ficar todo mundo atento. E eu gostaria de começar perguntando a você o que é o poder da influência para você. Você discorrer aí um pouquinho para a gente já entrar de sola, vamos dizer assim, no que é o poder da influência. Como é que você enxerga tudo isso aí? Maravilha, vamos nós então, né? Na verdade, esse tema, né, do poder da influência, eu acho que ele é um tema muito interessante para a gente discorrer, porque muitas vezes, Oswaldo, né, e para o pessoal que está nos assistindo, as pessoas elas têm o poder nas mãos, mas nem sempre se dão conta disso. Tá? E esse poder, né, que a gente fala que é o verdadeiro poder, que é o poder da influência, ele é uma arma que o empreendedor tem na sua mão e que ele pode utilizar, né, e deve utilizar, e muitos utilizam, para fazer os negócios crescerem, se desenvolverem. Né? Quando a gente fala de poder, quando a gente fala de... muitas vezes tem aquela percepção deturpada, inclusive, né, do que é poder, da palavra poder. A nossa cultura, inclusive, ela é muito influenciada, né, por fatores religiosos, fatores políticos. Então, muitas vezes o poder ele é atrelado, as pessoas têm veem uma conotação negativa quando vem essa palavra poder. Mas é importante dizer que a gente vai explorar aqui o poder no sentido verdadeiro, né? No poder no sentido positivo de utilizar aí ferramentas, né, e estratégias que acabam influenciando aí as pessoas, né, a nos levar para lugares que nós queremos. Então, mais ou menos por aí. Tá. É a questão do poder da possibilidade, né? Como é que eu tenho essa possibilidade de influenciar como você disse, com ferramentas, com técnicas, com persuasão e não com manipulação, como muita gente acha que ganha a vida fazendo manipulação das pessoas, né? Como é que você vê essa questão da manipulação confundida com persuasão, Vitor? Isso é uma pergunta bem interessante, Oswaldo. E primeiro assim, né, colocar que quando se fala de o poder dos empreendedores, muitas pessoas têm a falsa impressão de que poder é controle. Tá? Ele se refere muito a controle. E, de fato, se a gente for parar para pensar, nós temos controle total sobre muito poucas coisas da nossa vida.
Sim. E aí quando se fala da influência, né, sendo o verdadeiro poder, é exatamente nesse sentido em que nós podemos explorar melhor, né, porque o controle, eu vejo muito assim, ó, o pensamento de que eu posso controlar o meu funcionário, por exemplo, tá? Ou eu posso controlar qualquer pessoa, não uma pessoa no relacionamento, e nós não temos esse controle, né? Isso não existe, é uma coisa ilusória. Agora, quando a gente vai para a influência, né, eu tenho que encarar essa influência como uma ferramenta. Ela pode ser utilizada, né, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E aí você falou bem da questão da manipulação. Não tem absolutamente mal nenhum utilizar da influência quando eu utilizo com transparência, quando eu utilizo com ética. Né? Isso é influenciar de uma forma positiva. Agora, quando eu não tenho essa transparência, né, imagina se eu chego para você e tento te persuadir sem o objetivo estar muito claro. Né? Você muitas vezes não tem a opção de dizer sim, eu faço, ou não, eu não faço. Exato. Quando o objetivo está claro, a pessoa ela tem essa possibilidade, essa opção de dizer, olha, eu posso te ajudar, ou não quero te ajudar nesse momento, ou né, não vou ultrapassar tal limite. E aí é onde entra justamente a diferença, né, entre a manipulação e a persuasão, né, a influência do ponto de vista positivo. Perfeito. O que a gente mais vê hoje em dia é as pessoas tentando manipular outras, né? Para ideias, para opiniões, não ouve o que o outro tem a dizer. É importante você ouvir o que o outro tem a dizer, porque não necessariamente você pode coadunar, né? Mas você tem que respeitar ouvi-lo, né? E dando prosseguimento, Vitor, assim, qual a importância do poder da influência nos negócios? Aí eu sei que você vai nadar de braçada agora. Bom, então vamos lá, né? Como é que a gente pode falar do uso da influência? Você colocou muito bem e o porquê esse tema é tão importante nos dias que a gente está vivendo. Nós somos, Oswaldo, submetidos todos os dias por uma enxurrada de pessoas, informações, né, na própria internet, nas redes, aqui mesmo, né, no Instagram, querendo nos vender alguma coisa. E muitas vezes são assim, promessas maravilhosas, olha, você vai ganhar tanto dinheiro, esse produto vai fazer maravilhas, fazer milagres aí pela sua saúde, pela sua pele, né? Enfim, a gente ouve isso todo dia. E é muito importante, nesse momento, né, que nós como consumidores também tenhamos a capacidade de discernir o que é real e o que não é real. Então, quando a gente fala, né, do poder da influência nos negócios, lógico que eu preciso influenciar as pessoas, principalmente, né, quando a gente trata de compra e venda, que é uma relação, né, muito natural no mundo do negócio, eu utilizo das ferramentas da persuasão, né, as armas, aí as técnicas, né, que afetam diretamente o nosso cérebro. E é importante que a gente diga, né, que basta que a gente olhe, né, cada um de nós como consumidor, olha assim, começa a perceber qual foi a última coisa que eu comprei, como é que foi o meu comportamento. Normalmente, esse comportamento, a decisão, ela é muito influenciada pelo meio emocional. Então, quando a gente fala, né, da influência no mundo dos negócios, é justamente para que a gente conheça, né, um pouco mais a respeito, principalmente da neurociência, né, que é uma ciência que aborda muito o funcionamento do cérebro, o modo como nós tomamos a decisão, e a gente sabe que essas decisões, elas prioritariamente, elas são emocionais. Eu utilizo a razão para justificar, né, a minha decisão num segundo momento. Mas quando vamos dizer assim, as armas da influência, elas nos levam, né, a tomar decisões equivocadas com base em informações maldosas, vamos dizer assim, isso não é uma construção de um relacionamento, porque existe, né, a gente trabalha muito, inclusive, né, no Seminário Empretec, que é um seminário para empreendedores que trabalham comportamento, nós temos basicamente 3 comportamentos que fazem parte, né, dessa característica importante para os empreendedores, que é a característica de persuasão, né, persuasão e rede de contato. A primeira delas
é justamente você utilizar estratégias para influenciar pessoas. Então, isso se faz através das armas, da persuasão, das ferramentas de persuasão, e de forma legítima. Sim. A segunda, o segundo comportamento que é natural dos empreendedores é você utilizar pessoas-chave, pessoas que são importantes para atingir seus próprios objetivos, né? Então, muitas vezes eu não tenho acesso a uma determinada pessoa ou a um determinado ambiente e eu utilizo uma pessoa que possa fazer essa conexão, tá? Isso também é muito importante. Mas o terceiro comportamento, Oswaldo, que eu quero chamar a atenção, que é um comportamento muito importante e que poucos praticam como ele deveria ser praticado, né, com propriedade, que é você agir para desenvolver e manter relações comerciais. Então, é aí que eu quero chegar, né? Se você não utiliza de transparência, se você acaba não utilizando corretamente, né, acho que eu fiquei sem a iluminação aqui, mas enfim, não sei se dá para me ver direitinho. Tá dando para ver bem. Se você, né, acaba não colocando, né, não utilizando essas ferramentas de uma forma correta, você não está agindo para manter um relacionamento duradouro, seja com seu cliente, seja com seu fornecedor, seja com seu funcionário. E a gente sabe que essas relações é que vão levar ao desenvolvimento dos negócios aí no médio, longo prazo. Então, que é a grande diferença da manipulação. O que acontece quando você sente que é manipulado? A relação, automaticamente, ela fica prejudicada. Então, acho que esse é um ponto mais importante aí da influência para os empreendedores. Eu preciso ter realmente esse sentimento de que eu só consigo construir uma relação duradoura se eu utilizar corretamente a influência do ponto de vista positivo. Perfeito. Sua fala me chamou a atenção a uma coisa assim, para você falar um pouco também. É óbvio que a motivação das pessoas ela se dá em níveis diferentes, né? Um empreendedor que busca essa influência na sua equipe, que busca essa influência com todos os seus stakeholders, ele, na minha percepção, eu não sei a sua, eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, a motivação que ele provoca, a motivação não que ninguém motiva ninguém, mas o estímulo que ele provoca nas pessoas para se tornarem mais motivadas, para ter um foco, você concorda ou discorda que ela é diferente em cada ponto? Por exemplo, para eu ter uma provocação de um estímulo num cliente, é uma forma que eu tenho que agir. Na minha equipe, é outra forma que eu tenho que agir. Nos meus parceiros de trabalho, que estão no mesmo nível ali, que são contratados e tal, é outra forma. Como é que você enxerga essa questão de manter esse povo motivado em diversos níveis, diversos stakeholders, vamos dizer assim? Perfeito. É interessante, né, você falar desse assunto. Geralmente eu tenho um programa semanal, né, que eu faço com alguns parceiros de negócio, e a gente está dedicando esse mês justamente à gestão de pessoas. E as duas últimas pessoas que falaram, né, no programa, que são especialistas em recursos humanos, foram assim muito contundentes nessa questão da motivação. Uma especialista na parte de recrutamento e seleção e outra no desenvolvimento de lideranças. E esse assunto veio muito à tona, que é justamente a importância do líder conhecer a fundo a sua equipe, né, as pessoas e as posições que elas ocupam, porque é justamente isso que você coloca, eu concordo totalmente, que cada pessoa ela tem o seu motivador, né, o seu conjunto de motivadores principais. Então eu não posso utilizar um estilo único, mesmo que seja uma equipe de uma mesma empresa, sem prestar atenção nos motivadores individuais. E eu lembro, Oswaldo, sempre que eu falo nessa questão de motivação, eu tenho um exemplo muito emblemático aí na minha carreira de consultor. Né? No momento que eu dava uma consultoria para uma empresa, né, uma fábrica de móveis, eu conheci um gerente comercial dessa empresa
né? Ele era uma pessoa muito hábil nesse relacionamento, e eu me lembro que chamou a atenção uma vez que nós participamos de uma reunião em que ele trouxe, essa empresa trabalhava com representantes comerciais, e ele trouxe, né, para a reunião, depois de ouvir muito esses representantes, que eles estavam assim, muito, até desestimulados. Mas eu atingi a meta, eu ganhei um jogo de pneu. Aí, às vezes, era o mesmo cara que atingia a meta de novo, ele ganhava outro jogo de pneu, já tinha que vender o pneu, porque não tinha mais carro, né, para usar o pneu. E a empresa achava que isso motivava, né, esse prêmio motivava a pessoa. Então, esse gerente, Oswaldo, ele teve o cuidado de conversar com cada um, né, das pessoas, cada uma das pessoas da equipe, e perguntando, olha, o que você gostaria de conquistar no final do ano, né, quando você fechasse aí as suas metas, e aí as pessoas iam dizendo, né, eu quero reformar minha casa, o outro dizia que queria comprar um pequeno sítio, né, em algum lugar, o outro, eu quero fazer uma viagem. E quando ele abriu a reunião de metas, né, para estimular essas pessoas, ele tinha lá o quadro com um número que representava aquela meta e uma foto, né, uma figura para cada um deles representando aquilo que ele queria buscar. O da viagem era o lugar da viagem, o carro era o modelo do carro. Então, aquilo começou a fazer sentido para as pessoas, porque elas não estavam mais correndo atrás de um número. Às vezes, e a meta tem esse sentido, né? Se ela não for relevante, ela acaba sendo vazia. Ele conseguiu fazer com que aquela meta, que era uma meta empresarial, ela se transformasse numa meta pessoal, justamente pelo engajamento, né? Ele conseguiu engajar a pessoa naquela meta, porque ao correr atrás daquele número, não era mais um número vazio, era um número que tinha uma representatividade daquilo que ela queria. Então, isso para mim, foi a primeira prova enorme, assim, na prática, né, de que realmente nós somos muito diferentes e cada um é motivado por uma coisa muito particular. E isso vai mudando ao longo do tempo também. Sem dúvida. Esse exemplo é maravilhoso, né? O cara tem um jogo de pneu, vai pegar outro jogo de pneu, o cara é bom, no terceiro vai outro jogo, vou abrir uma loja de pneu, né? E o prêmio virava um castigo. Exatamente. O prêmio virava um castigo, né? Deixa eu só agradecer aqui a Marcos, que trabalha comigo na área digital, Henrique Trindade Filho, agora um homem da comunicação, Agência Tecom, Monique Trindade, Gustavo Machado Araújo, tudo gente de primeira qualidade, viu? Tudo, não sei como me aguenta, mas é gente de primeira qualidade. Lorena Cerqueira, pessoal, muito, muito legal ter vocês aqui, Empreendedor Pleno. Então, assim, estamos aqui com Vitor Hugo, diretamente da capital de Pernambuco, Recife, né? Então, assim, tem algumas coisas interessantes, né, Vitor? Como você falou, me chamou a memória detalhes de comportamento no dia a dia, né? Que às vezes é um olhar, um aperto de mão, perguntar como é que a pessoa está. Tudo isso gera uma empatia na pessoa, né, que está ouvindo, que está recebendo, que isso também é um provocador do bem-estar, né? Às vezes, um bom dia, né, a pessoa vira, pô, você me notou, né? Você me notou, quer dizer, um bom dia, às vezes, né? Você nota a pessoa, né? E aí fala um pouquinho assim, como os empreendedores aplicam isso na prática? Né? Como eu posso aplicar isso hoje na prática? Assim? O que é que você tem acompanhado aí, Vitor? Essa influência na prática do dia a dia do empreendedor. Onde é que ele está usando mais? O que é que ele mais faz? O que é que ele não deve fazer? É tão importante quanto fazer aquilo que é o não, né? Exatamente, exatamente. Bom, Oswaldo, eu queria até também dar boas-vindas, ver algumas pessoas entrando aí, né, da minha rede, o Diego Gomes, o empreendedor pleno é Macário Moraes, meu colega, inclusive, né, companheiro aí de seminário Empretec, também trabalha muito essa questão do empreendedor, né, tem os capitais, trabalha muito essa questão até espiritual, né, porque isso é importante, né, é o que vai empoderar o empreendedor. Para ele se empoderar também, ele precisa estar bem, né, ele precisa ter equilíbrio e exercitar plenamente aí esse seu poder da influência. Mas, trazendo para a tua questão, né,
a aplicação disso na prática, né, o que a gente vê hoje em dia, ele se pauta muito, tanto pelo uso, né, de técnicas de negociação, né, então as negociações elas estão cheias de estratégias, de ferramentas, né, que utilizam aí essa característica da influência, mas o que eu vejo mais e a necessidade maior, né, além dessas questões de mercado que são mais naturais, Oswaldo, é a influência com os funcionários. Eu tenho visto muito hoje, né, a grande dificuldade do líder em gerir as pessoas que estão trabalhando em home office, por exemplo. Né? Então, como você... a gente fala motivar, né, mas você trouxe bem a questão dos motivadores, quer dizer, a pessoa ela se motiva, mas ela precisa ser estimulada. Né? Então, esse é o papel do líder hoje. Como eu posso influenciar a minha equipe para que ela se sinta bem trabalhando no home office, né, ou no remoto, numa situação de pandemia, que às vezes é uma situação complicada, às vezes numa instabilidade de emprego, né, que as pessoas estão sentindo. Então, quando se fala muito do poder da influência, se vai muito para o lado do comercial, da negociação, do marketing digital, que a gente vê exemplos claríssimos disso. Verdade. Mas nem sempre, né, nem sempre isso é trazido para o âmbito aí interno da empresa. E eu acho que esse é um ponto importante, é um ponto muito necessário. Eu tenho visto, tenho conversado com vários empresários que têm colocado isso como grande desafio. Como eu gerencio a minha equipe à distância, como eu faço para manter a motivação desse funcionário, como eu faço para fazer com que as pessoas se engajem no processo de transformação, porque eu tenho que trazer o colaborador. Não adianta eu dizer que eu tenho que tratar o meu cliente como rei, eu tenho que ter o cliente em primeiro lugar, se o meu time não está consciente disso e não consegue fazer com que isso aconteça. Então, eu acho que o que eu tenho visto na prática é justamente muitos empreendedores utilizando, né, essas ferramentas, essas técnicas para influenciar as pessoas a serem mais produtivas, a terem mais felicidade, mais realização no trabalho, porque muitas vezes a pessoa não enxerga isso. E a gente pensa assim, home office, todo mundo está gostando de trabalhar em casa. Opa! Nem todo mundo, né? Tem gente que lá com filho pequeno, com, né, função dentro de casa, um espaço apertado. Então, a gente precisa observar muito essa realidade, né? Você me lembrou uma situação, agora eu tive, essa semana agora, um mentir novo, né, na mentoria, uma mentir, né, e de repente marcou a reunião, tudo direitinho, horário e tal, qual horário que você pode, marcou primeira reunião, né, ela mora fora vamos dizer assim, de Salvador, sentamos, aí quando deu 10 minutos que começou a reunião, lá veio um filho, pequeno. Mamãe, estou com fome. Eu falei, isso não vai dar bom. Aí ela pediu licença, saiu um pouco, deixou o filho com alguém. Voltou, pediu desculpa e tal, começou. Aí quando a gente começou a falar, olha, era um feedback para ela em cima do Aspiral Dynamics, né? Nossa. Aí, quando comecei a falar, estou na primeira parte ainda, aí o segundo filho interrompe. Mamãe, papai quer falar com você. Eu falei... Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte aqui, a gente vai parar, a gente vai recuar, você vai respirar, organizar a sua vida aí, e me passa uma mensagem no WhatsApp, como diz o meu amigo Antônio Carvalho aí, parceiro também, vai dar mel. Ele disse assim, vamos organizar, e pronto. Aí ela depois passou o zap, disse que ali não ia ter mais condição de fazer, marcamos para outro dia. Então, essa questão também, em cima do que você falou, né, a gente tem que estar preparado para entender o que está acontecendo na casa do outro. São muitas variáveis que podem perturbar a motivação da pessoa, né? É o ambiente, é o calor, é a internet, são filhos, marido, é a estrutura da casa, tem uma série de coisas, né, que você precisa, como você falou, né, como o Marquinho colocou muito bem aí, a casa invadiu o trabalho, ele está fazendo uma pergunta para você aí, Vitor.
a casa invadiu o trabalho ou ou o trabalho invadiu a casa? O que é que você acha? Essa é uma boa questão, né? Na verdade, assim, eu acredito que a casa, ela sempre foi o lugar de refúgio. Muitas vezes, quando você sai do seu trabalho, né, eu saía do trabalho, acabava indo para casa para desligar, para desconectar, né, para relaxar. Sim, E hoje, trabalhando no mesmo ambiente, isso fica muito complicado. É preciso ter muito autocontrole, muita disciplina, né, para não misturar essas coisas. E isso, nem todo mundo sabe lidar bem com isso, né, Oswaldo? é verdade. Sim. As pessoas, elas muitas vezes têm dificuldade. Eu mesmo posso confessar que, eventualmente, eu me pego 8 horas ainda lá, né, no meu escritório home office, lá trabalhando, fazendo minhas coisas, e digo, opa, né? Não que a gente precise cumprir uma jornada, né? Sim, Não porque às vezes quando se trabalha no que gosta, é natural avançar. sim. Mas aí, como coloca muito bem meu amigo Macário Moraes, né? O equilíbrio entre, né, as questões de trabalho, familiares, espirituais, sociais, quer dizer, eu preciso desse equilíbrio para que eu possa efetivamente ser produtivo. Então, justamente, né, eu acho que esse entendimento de parte dos líderes é fundamental, justamente porque é preciso que eles entendam, né, que se tornar produtivo pode representar, inclusive, mais pausas, mais folgas, uma condução diferente daquela que se tinha no ambiente de trabalho, justamente porque não existe mais essa fuga, muitas vezes, né, que a pessoa tinha de chegar em casa e fazer aquele relaxamento. Quando ela já Sim. está em casa, já está trabalhando, ela não tem mais essa Não, é possibilidade. isso. Então tem que se criar outras formas, né, de reconhecer isso, de proporcionar, né, essa mudança ou esse momento de relaxamento para a equipe, né? Sem dúvida. Agradecer aqui a Sul Temporal, que trabalha minhas mídias, excelente jornalista também daqui, nossa, baiana, da Gema. E uma coisa assim, parece que hoje existem muito mais motivos de desequilíbrio batendo na porta da gente do que de equilíbrio, né, Vitor? Parece que tem mais Verdade. funções desagregadoras no mundo hoje do que agregadoras. E se a gente, como empreendedor, líder, não se cuidar, nós estamos perdidos, né? Isso, exatamente. Eu acredito, inclusive, que é, essa vontade, né, de fazer as coisas acontecerem nesse novo ambiente, porque nós estamos, né, num momento de transição. Então, por Uhum. exemplo, a tecnologia, né, isso que a gente está fazendo aqui, né, Tá. e nós vemos aí uma quantidade de lives que emergiu desse movimento. Se Sim. nós não soubermos lidar com isso, se nós não tivermos equilíbrio para lidar com isso, acaba que o efeito é o contrário do que se espera. Então a gente vai ver muita gente estressada, muita gente aí pedindo socorro, É precisando de verdade. tratamento psicológico. E eu conversava com um empresário, inclusive de farmácia de manipulação, né, do interior da Paraíba, ele dizendo que ele contratou um serviço de psicoterapia para todos os funcionários. Né? Ele tem, Olha se não aí. me engano, são 130 funcionários, e contratou e oferece para todo mundo isso para proporcionar justamente esse equilíbrio e fazer com que as pessoas trabalhem de uma forma mais leve, né? Porque é o que você falou, as pancadas hoje vêm de todo lado, né? Então Tudo a quanto gente é lado. precisa se enxergar o mundo de outra forma, né? A gente precisa criar, não é criar barreiras, porque na verdade não adianta se esconder disso, é preciso Não, sim. enfrentar, né, de peito aberto. E eu acredito muito que quando eu falo das ferramentas aí, né, ou da influência em si, o que é importante, né? Eu não tenho o poder de influenciar ninguém. É importante a gente perceber isso, por mais que eu use ferramentas. A pessoa, ela só é influenciada se ela se permitir influenciar. Perfeito, Então, perfeito. a gente precisa olhar para o outro lado. Será que como eu estou me permitindo influenciar? Pela tecnologia, por esse novo momento, pela pandemia, por essas propagandas constantes, né, nas redes sociais,
Então, como eu estou me permitindo influenciar? Eu acho que essa é uma reflexão importante, porque eu não tenho, né, o poder do empreendedor e o poder da influência é o poder justamente de gerar estratégias que possam influenciar as pessoas. Mas Perfeito. é exatamente como a motivação. Né? Eu não posso motivar a pessoa, eu posso estimular para que ela se motive. A Né? Esse é decisão o é papel do dela, né? líder. A decisão é dela. A decisão é Então, com a dela. influência é a mesma coisa, exatamente. Perfeito. Vitor, quais são os princípios básicos da influência nos negócios? Os principais, não precisa citar todos, senão a gente vai levar umas 2 horas aqui, mas os principais aí que você elenca como os mais importantes, né? Esses princípios da influência, do poder da influência. Bom, tem alguns que estão sendo muito, muito praticados, né, Oswaldo? E eu sei que você sempre pede também uma referência aí de literatura para o pessoal e tal. Já vou antecipar aqui, né, Boa. o livro aí do Robert Cialdini, né, que ele fala das armas da persuasão. Ele coloca uma que eu acho muito interessante, que é logo a primeira do livro, né, que é o princípio da reciprocidade. É muito Certo. interessante isso. Na nossa cultura, nós temos esse ímpeto, né, de nos sentirmos em débito com aquele que nos dá alguma coisa. Então, quando a gente faz uma concessão, né, quando a gente... por isso que essa estratégia de conteúdo na internet ela tá sendo tão disseminada. É aquela velha história, né? Eu tenho que dar conteúdo, por exemplo. Eu faço uma série de apresentações e tal, e aí depois eu vou vender um curso, né? Por que isso? Um curso, uma consultoria, uma mentoria, né? Falando aqui abertamente, porque todos, né? Isso Claro, sim. é uma estratégia legítima. Eu acredito que ela tem ficado cada vez mais transparente, e precisa ser assim. Tem gente que já diz, olha, gente, eu vou aqui, vou fazer uma sequência de tantas lives, no final vocês vão ter um curso que quem quiser compra, né? Agora, se você achar que não é para você, fique tranquilo, tá? Sem Então, problema quando é nenhum. feito, quando é justamente aquela história, né? Aí eu estou usando justamente, eu uso, né? Justamente a persuasão de uma forma positiva, de uma forma transparente. Se eu não faço isso, acaba indo para o lado da manipulação. Quer dizer, Perfeito. eu vou fazer de conta que vou te entregar alguma coisa, né, e no final tem uma surpresa, estará à venda, né? Então as pessoas já não caem mais nessa. É isso que eu quero dizer com nós escolhemos como nós queremos ser influenciados. Né? Mas isso é legítimo porque o nosso cérebro funciona muito nesse princípio da reciprocidade que o Cialdini traz, ou seja, se eu te entrego o conteúdo, se esse conteúdo é relevante, se ele serve para a tua vida, né? Se você utilizou esse conteúdo e de alguma forma te trouxe algum benefício, poxa, é natural eu me sentir em débito com você. E muitas vezes se você oferece alguma outra coisa que você tem, e mesmo que eu tenha que pagar por ela, é natural que eu queira pagar por ela, porque aquilo que você já me ofereceu me trouxe benefício, me trouxe vantagem. Então, Perfeito. esse é um princípio muito importante e que eu acho que ele vem, inclusive, sendo utilizado de uma maneira talvez um pouco mais adequada a esse novo momento, com a evolução, né, dessas técnicas que muitas vezes no passado isso não era tão claro. Isso não era tão claro. E aí vem a questão da transparência, né, para não virar, para que a influência não vire Não persuasão, vire, ou perfeito. não vire Não vire manipulação, manipulação. como você falou. É. Uma coisa interessante é que a humanidade, né, assim, a humanidade recente, né, a história recente, que eu diga de 70, 80 anos para trás, é, é muito comum, já é quase humano a questão da reciprocidade, né? Ou seja, a nossa tendência natural já é a reciprocidade das pessoas educadas, das pessoas que têm uma percepção de agradecimento e gratidão em relação ao outro, né? E aí você começa essa troca, né? Você concorda com isso? É natural você me fazer alguma coisa e eu naturalmente te agradecer, naturalmente querer lhe dar uma resposta positiva em cima daquilo que eu recebi, né? Seja ela de que tipo for, né? Ou Exato. comprando um curso seu, ou visitando suas instalações, ou lhe recebendo na minha casa, ou convidando para um almoço, né?
Exatamente, exatamente. E que é interessante, Oswaldo, que, por exemplo, a estratégia da ancoragem, né, que muita gente usa, Sim, ancoragem de preço. Olha, eu vou te isso. oferecer o produto e tal, naturalmente ou normalmente, né, ou numa determinada situação, ele custa 10, e aí no final a gente vai barganhar, vai negociar, ou né, vou te dar uma série de argumentos, mas eu vou vender para você por 5. Isso, ele tem, a essência disso é justamente o princípio da reciprocidade. Por quê? Porque quando eu deixo de te oferecer por 10 e começo a te oferecer por 5, é como se eu tivesse lhe dando uma concessão, lhe fazendo uma concessão. Então Perfeito. você fica grato que eu lhe fiz a concessão e diz, poxa, eu preciso retribuir. Então é natural, perfeito isso que você falou, né? É muito natural nosso, essa vontade de retribuir, quando o benefício ele é legítimo, né? E isso é importante. Quando o benefício oferecido é legítimo, eu me sinto Isso. grato, né? E procuro retribuir. Eu outro dia numa palestra, outro dia não, tem um certo tempo já numa palestra virtual, eu citei um exemplo antigo, né? Que até hoje muita gente usa, né? Você vai na casa de uma pessoa e leva um pedaço de bolo para essa pessoa, por exemplo, né? Aí bota lá no Tupperwarezinho, um pedacinho de bolo, numa embalagem e leva para a pessoa. E o que é que a pessoa faz quando devolve aquela embalagem? Ela devolve aquela embalagem com algo dentro, ou outro bolo, ou alguma iguaria que você goste, né? Então, isso eu acho um exemplo de reciprocidade fantástico, né? Porque você gera reciprocidade, agradecimento, gratidão, relacionamento, provoca o futuro, porque as pessoas parecem que só querem, hoje em dia, parece que só querem pensar estanque, né, Vitor? Você acha isso também? Parece que o que vale é aquele momento. Não, amigo, o que vale não é aquele momento. Nós temos que construir relações duradouras, né? E não construir relações efêmeras, né? O que é que você acha, Exatamente, né? exatamente. Por isso, eu concordo plenamente, Oswaldo, e é por isso que eu destaquei lá no início, né, aquele comportamento específico dessa característica de persuasão que nós trabalhamos lá no Seminário para Empreendedores, de você agir para desenvolver e manter relações comerciais. Né? E a gente sempre dá ênfase no manter, porque a manutenção ela é sempre mais complicada. Verdade. E se você olhar para a sua rede social, eu tenho lá não sei quantos seguidores, eu tenho não sei quantos amigos. Tá? Sim, mas com quantos você mantém a relação comercial? E aí eu Perfeito. vou confessar uma coisa aqui para quem está nos assistindo. Quando eu fiz o meu seminário em Empretec lá em 2000, eu percebi que eu era muito fraco nessa característica. Eu tinha, veja, ao longo da minha carreira, eu atendi muitas empresas, muitos empresários, e eu comecei a me perguntar com quantos eu consigo manter relacionamento. E eu acho que uma das coisas boas, por exemplo, da tecnologia, eu procuro usar ao meu favor, né? Eu comecei a mudar alguns hábitos. Um desses hábitos, né? Para a gente mudar um hábito, a gente precisa, algumas vezes, se forçar a fazer coisas repetidamente até que isso vire um hábito, né? Assim tomar banho, escovar os dentes. Isso. Quando crianças a gente fez isso, né? Exato. E aí eu comecei a me policiar para todo dia entrar no meu Facebook e verificar quais eram os meus amigos que estavam de aniversário. Eu parabenizava a todos eles pelo seu aniversário, porque eu entendia que assim isso me ajudava a manter essas relações com pessoas que estavam ali na minha rede. Algumas eu não tinha muita proximidade, a gente sabe que não dá para se relacionar com todo mundo, nem os algoritmos permitem isso, né? Sim, Eles nem sim, sim. mostram as suas postagens para todos, então nem todo mundo pode estar acompanhando a gente. E aí é um esforço seu, um esforço que você tem que fazer para regar essa plantinha, né? Todo dia você vai lá e bota um pouquinho de água, bota um pouquinho de adubo na relação. Então, Sim, sem dúvida. esse processo, ele permite também que as pessoas te vejam com outros olhos. Porque, vamos combinar, né? É muito chato. Assim, eu passo um ano sem ver o Oswaldo. Aí eu digo, rapaz, tal coisa, poxa, eu acho que o Oswaldo podia conseguir isso para mim. Aí Porra. eu vou lá, né? E É, vou acionar o Oswaldo há quanto tempo e tal. é. Né? Isso. Só me lembro de você quando eu preciso. É um negócio Quando- chato, né? É chato, é chato, é chato. A Lívia disse aí, troca, né? É uma troca, exatamente. Lívia, parceiraça, viu? Da Ebatec Escola de Balé, parceiraça, muito querida. É engraçado. Até o cacto
precisa de relacionamento, precisa de água, precisa de sol, ele vive muito, mas ele precisa, né, de um certo carinho, né, para poder ele se manter ali firme e forte, né? Bom, Exatamente. um livro você já indicou que ele pedir. A gente pensa que não, mas coisa boa passa rápido, né? Como dizia Einstein, tudo é relativo. Nós já vamos aí com quase 50 minutos e para mim é uma honra isso. Quando passa assim é muito legal, né? E eu queria que, antes de eu finalizar, Vitor, você deixasse uma mensagem com suas palavras para os empreendedores atuais, aqueles que estão querendo começar a empreender ou acabaram de começar. O que é que você diz para essa Perfeito. turma? Perfeito, Oswaldo. Veja, vou seguir, né, a nossa linha aqui do poder da influência e uma das coisas, né, que é muito importante para todo empreendedor. A gente sabe que tem coisas que a gente consegue influenciar e outras estão fora do nosso alcance, né, pelo menos como indivíduos. Então, uma das coisas que eu acho fundamentais aí para que a gente amplie esse poder de influência, né, e que a gente possa ampliar até para questões políticas, sociais, né, questões muito maiores, o outro poder, que é o poder da colaboração. Né? E isso é muito importante, porque nem sempre as pessoas, ao olhar muito para o individual, né, se preocuparem com o seu faturamento, com os seus clientes, nem sempre elas arrumam tempo ou priorizam, né, atividades em associações, em grupos, né, enfim, situações que elas possam ampliar né, o seu poder de alcance. E eu falo isso, inclusive, né, você sabe que eu tenho lá, né, recentemente é um projeto que tem 2 anos, mas, enfim, eu criei uma plataforma chamada Aeroplanos Brasil, para que a gente possa potencializar ações de profissionais de consultoria, e quero trazer aqui, inclusive, um testemunho, né, do crescimento que nós temos tido dentro desse ambiente, de uma forma colaborativa. Então, eu acho que a mensagem que eu deixaria aqui é justamente essa, né? A gente sozinho não chega muito longe. Se a gente quiser chegar longe, tem que estar juntos, tem que procurar aí, né, compartilhar, pensar num bem comum, pensar num bem maior. E eu acredito que se a gente fizer isso, nós teremos um país melhor, teremos, né, cidades melhores, estados melhores, consequentemente, empresas melhores. Então, fica essa chamada aí. Eu acho que pensar no coletivo é super importante. Muito bem, Vitor. Pessoal, pensar no coletivo e o seu poder da colaboração pode mudar muita coisa. Comece pequeno e depois você expande isso para o mundo todo. Quero agradecer a Vitor Hugo, parceiraço, sempre aprendo com você, meu amigo, muito obrigado. Foi uma honra ter você aqui nessa live. Espero que você continue crescendo, ajudando as pessoas e que as pessoas se espelhem em você para crescer também, que isso é muito importante. Viu? Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Espero que vocês tenham curtido bastante. E outra coisa, hein? Apliquem, porque o primeiro passo é o mais importante. O resto vem por osmose, né, Vitor? Teste, vá testando, vá que um dia vai dar tudo certo. É assim que a gente chega no ponto do sucesso. Cada um tem o seu. Um abraço a todos, muito obrigado, Vitor. Fique em paz. Obrigado, Oswaldo. Obrigado pelo convite aí. Um abraço a todos. Obrigado pela audiência aí. Tchau, Até mais.